Esse é o Contratos na Prática. Meu nome é Vitor Almeida, mestre em Direito, advogado empresarial, e hoje nós vamos falar sobre rescisão contratual. É um tema aí que aparece muitas vezes em contratos, em discussões contratuais, especialmente naqueles documentos que pecam aí no juridiquês, né? E aí as diversas formas e termos utilizados acabam confundindo muita gente. Quando a gente fala de rescisão, a gente fala, né, daquele termo geral, aquele termo genérico para se referir de anulação ou rompimento, encerramento do contrato antes do seu prazo previsto. Basicamente é isso. E aí nós temos dois tipos principais: a rescisão motivada e a rescisão imotivada. A rescisão motivada, como o próprio nome diz, é aquele tipo de rescisão baseada, pautada no motivo, numa justificativa, em um fundamento contratual ou legal. Já a rescisão imotivada é aquela rescisão que não precisa de um motivo. É uma rescisão baseada somente na vontade das partes. É o famoso porque sim, porque eu quero. Dito isso, agora nós vamos passar para vários termos aí que são utilizados em discussões e até mesmo em documentos contratuais aí que costumam causar confusão para as pessoas, principalmente que não são do ramo, sobre que tipo de rescisão nós estaríamos falando aqui. E aqui nós temos dois termos principais que vão surgir, que são a resolução e a resilição. A resolução é o termo utilizado aí para se referir à rescisão motivada, ou seja, é aquela rescisão que vai se dar por um fundamento, um motivo. Já a resilição é o nome ali juridiquês que as pessoas costumam usar para rescisão imotivada, é aquela rescisão que vai se dar por vontade das partes, de uma ou de ambas, ok? Um outro termo aí bastante comum e utilizado quase como um coringa para se encaixar em todos os casos é o distrato. Distrato, pessoal, normalmente é um mecanismo pelo qual as rescisões podem ocorrer. E o distrato, comumente e mais corretamente na minha visão, deve ser aplicado, utilizado quando for para rescisão bilateral. Então, quando se tratar de uma rescisão de um contrato que ambas as partes concordam e vão participar daquilo, a gente usa o termo distrato. Já quando a gente está falando de denúncia, que é outro termo que às vezes aparece, principalmente aí, né, nos contratos de locação, e é previsto esse termo aí na lei do inquilinato, né, a lei dos contratos de locação, a gente está falando aí de uma rescisão que não precisa ter um motivo, pode ou não ter um motivo, mas é uma rescisão aí unilateral, ou seja, a denúncia é o mecanismo pelo qual você utiliza e você aciona a resilição, ou em outros termos mais gerais, a rescisão imotivada, ok? De maneira unilateral nesse caso. Bom, explicados aí esses conceitos e simplificado esse juridiquês e desvendado esse juridiquês, quais são aí os conselhos e recomendações para se utilizar o que a gente já explicou aqui, que é as diversas formas e mecanismos para rescindir o contrato de maneira motivada e rescindir de maneira imotivada. Quando e como isso deve aparecer num contrato? Quando a gente fala de rescisão imotivada, isso deve realmente ser avaliado caso a caso. Obviamente, ninguém é obrigado a permanecer num contrato contra a sua própria vontade, mas isso normalmente vem acompanhado de restrições ali, de penalidades. Em certos pontos, em certos contratos, se você é uma parte que é responsável por entregar um serviço ou entregar algum resultado, um bem, equipamento, enfim, e um contrato que normalmente necessita de um processo, de um prazo maior, é recomendado que seja restringida ao máximo a porta de saída para outra parte, de maneira imotivada. E aí você pode restringir isso
colocando um aviso prévio, né, um prazo mínimo que ele tem que respeitar ali para sair daquele contrato sem motivo, ou mesmo prever ali uma multa para desincentivar e de alguma forma de recompensar. Em caso de dúvidas sobre multas, nós temos aqui um vídeo no canal falando exatamente sobre os tipos e as funções e quando usar cada uma delas, ok? Bom, quando a gente está falando agora de rescisão motivada, aí é uma recomendação de sempre prever expressamente no contrato as hipóteses, principalmente de descumprimento daquele contrato, que você considera que vão ser suficientes para justificar, para motivar a rescisão no contrato. Por que isso? Porque uma cláusula expressa de resolução ali que preveja as hipóteses de resolução de descumprimento, ela é automaticamente ativada e efetivada, ela produz efeitos. Já quando não há essa previsão e por acaso ocorre um descumprimento contratual e que o contrato não fala, é omisso se aquele descumprimento é suficiente ou não para a parte prejudicada pedir a rescisão, isso infelizmente acaba terminando aí no judiciário, sendo decidido pelo judiciário. Por isso que a gente sempre recomenda que as cláusulas de rescisão motivadas estejam expressas e com várias hipóteses ali, o máximo possível para cobrir o contrato de que tipo de descumprimentos e de ações vão justificar, sim, aquela rescisão motivada do contrato. E outra coisa que também vai acompanhar normalmente esse tipo de cláusula de rescisão são as multas também. Afinal, você quer ou desincentivar ou punir a pessoa por algum descumprimento ou até mesmo, da mesma forma, ser compensada por algum tipo de prejuízo ou essa saída do contrato por culpa da outra parte. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido esses termos aí juridiquês e essas complicações que muitas vezes são feitas e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!